bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Nós estamos começando na manhã deste domingo a nossa EBD Online. Hoje estaremos dando sequência à nossa série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus. Na semana passada, domingo passado, nós apresentamos a primeira parte falando sobre dons espirituais. Hoje, a segunda parte. Você também pode participar da nossa escola bíblica dominical presencialmente. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós temos classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos no templo da nossa igreja, que fica na Rua Tenente Coronel Amado, 203, Centro, Macaé, Rio de Janeiro. Estaremos orando juntos agora. E, na sequência, vamos continuar trazendo um resumo, uma síntese do estudo bíblico proposto para hoje. Dentro deste trimestre, como já afirmei, estamos estudando o Espírito Santo de Deus e você. Um assunto extremamente relevante, muito atual, muito necessário e que, estudado de maneira séria, contribui para o crescimento, para o fortalecimento espiritual da igreja. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, obrigado por esta manhã, por este domingo. Mais uma vez, a tua igreja reunida no primeiro dia da semana para celebrar, para adorar, para louvar o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado por esta oportunidade. Abençoe, ó Deus, cada pessoa, cada aluno, cada professor. Abençoe a nossa EBD, tanto o EBD presencial quanto online também. Em nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo, hoje e sempre. Amém. Bom, como já disse, estamos neste trimestre estudando sobre o Espírito Santo e você. Este é o tema da nossa revista, série Doutrinas. Nós estamos acompanhando durante cada domingo um capítulo diferente. Na semana passada, eu quero rapidamente relembrar a todos, nós falamos sobre os dons do Espírito, princípios e também objetivos dos dons espirituais. Nós vimos a diferença entre dons e talentos, nós também falamos que o mais importante é estarmos colocando à disposição do Senhor e do Reino tudo o que somos, tudo o que temos. Claro, os nossos dons espirituais, que não são nossos, estão apenas emprestados a nós, porque, como a Bíblia diz, são dons do Espírito Santo de Deus e que estão emprestados para nós utilizarmos para o nosso crescimento e principalmente o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós falamos sobre a dependência que temos uns dos outros, cada um é membro, mas juntos é que constituímos o corpo de Cristo. Falamos sobre as características importantes do amor fraternal que deve estar presente e acima do exercício de todos os dons. Também afirmamos aqui que dons espirituais revelam em nós e através de nós a soberania do Senhor, o nosso Deus. Muito bem, hoje nós vamos dar sequência falando sobre a segunda parte, os dons do Espírito Santo de Deus, hoje os dons de ministério. O texto básico, Efésios 4, de 7 a 16. Texto devocional está na carta aos Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, e o versículo-chave para hoje, carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, onde está escrito: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O autor da revista inicia contando uma ilustração interessante. Nasceu um patinho, mas ao invés de ser criado na sua família de origem, ele foi criado por um grupo de galinhas e de galos, frangos, pintinhos. Quando ele foi crescendo, percebendo a diferença, ele estava inquieto, perturbado, aflito. A ilustração disse que também os galos, as galinhas, os pintinhos, os frangos observavam a diferença entre eles
e eles também ficavam bastante incomodados com isso. Até que um dia houve um encontro das duas famílias e o pato, que estava sendo criado entre as galinhas, descobriu que não era uma galinha nem um galo. Ele era, na verdade, um pato. Ele então foi com os patos para a lagoa e agora ele estava feliz, ele estava alegre. Muito interessante essa ilustração, embora seja assim muito simplória, mas ela diz a nós uma verdade espiritual muito importante. Nós precisamos descobrir para que nascemos. Para que você nasceu? Isso é muito importante. Há uma canção que diz isso. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, para que eu estou aqui? Precisamos fazer esta pergunta com muita sinceridade. E a resposta é simples, é óbvia, é direta. Nós existimos, nascemos e estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para servir ao Senhor. E quando nós falamos sobre glorificar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, nós estamos falando sobre o exercício, a prática dos dons espirituais que Ele deu a cada um de nós. Todos os salvos, todos os crentes possuem um ou mais dons espirituais. Não podemos cruzar os braços, não podemos ser omissos, preguiçosos, não podemos ser covardes, não podemos ter medo, mas precisamos colocar em prática, porque este é o desejo do coração de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus nos dá esses dons especiais exatamente para que eles sejam exercidos segundo o propósito máximo do Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus nos criou em Cristo Jesus com algumas capacidades excepcionais, que a Bíblia chama de dons, que quando nós exercitamos da maneira adequada, trarão alegrias para Deus, alegrias para os outros e, claro, também uma grande alegria para nós mesmos. E hoje nós vamos continuar estudando sobre o Espírito Santo de Deus e a segunda parte sobre os dons espirituais. Hoje nós vamos falar sobre alguns deles para que você possa conhecer, possa identificar e, assim, com certeza, isto estará ajudando você no seu relacionamento com Deus, na sua participação e envolvimento com o povo de Deus, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, vamos falar sobre o dom de apóstolo. Muito importante falar sobre o dom do Espírito Santo de Deus, chamado dom de apóstolo. Porque algumas pessoas, aliás, muitas pessoas estão fazendo uma grande confusão com relação a este nome e este significado. Então, preste atenção, porque vai clarear a sua mente e o seu entendimento. O dom de apóstolo, o termo grego aqui empregado quer dizer alguém que está sendo enviado para uma missão. Palavra apóstolo, alguém que está sendo enviado para uma missão. O renomado pastor John Stott, ele diz que há pelo menos 3 significados no Novo Testamento que nos ajudam na compreensão deste dom espiritual, o dom de apóstolo. Primeiro, o crente como aquele que é enviado. E você sabe, todos nós somos enviados, todos nós estamos em missão. Não apenas este ou aquele, não apenas alguns poucos privilegiados, mas todos nós, todos. A palavra apóstolo é aplicada, portanto, a cada crente individualmente, como está escrito em João, capítulo 13, versículo 16. Todo cristão é um apóstolo, todo. Isso significa que todos são enviados ao mundo como embaixadores de Cristo e como testemunhas de Cristo. E nós devemos participar da missão apostólica da igreja. Este não pode ser apenas o significado de apóstolo para uma pessoa, para outra pessoa. Todo cristão é apóstolo. Paulo está escrevendo que Cristo concedeu este dom espiritual para que nós possamos estar em missão onde quer que nós estejamos.
Em segundo lugar, esta palavra também significa mensageiros enviados. A palavra usada pelo apóstolo Paulo, pelo menos 2 vezes, para descrever os apóstolos, ele escreveu na segunda carta aos Coríntios e também na carta aos Filipenses. Nesse caso aqui, os apóstolos são mensageiros enviados por uma igreja como missionários ou com alguma outra incumbência. Então, quando você tem um missionário na igreja, quando a igreja tem vários missionários, em outras palavras, esses homens e mulheres, os missionários, estão como apóstolos. Eles foram enviados pela igreja para outra cidade, para outro estado, para outro país, com uma missão. A missão de, claro, levar o reino de Deus, a palavra do Senhor e a salvação eterna. E, em terceiro lugar, nós temos também apóstolo como o sinônimo de testemunhas oculares. Neste caso, o dom do apostolado se encerrou. Por quê? Porque somente aqueles que estiveram com Jesus, somente aqueles que caminharam com Jesus, que viram Jesus com seus próprios olhos, ouviram a sua voz, estes nós podemos chamar de apóstolos. Eles foram testemunhas oculares do Senhor durante o seu ministério, mas principalmente depois que o Senhor ressuscitou e esteve entre eles durante várias semanas. Em segundo lugar, o dom de profeta. Mais uma vez, muita confusão, muita infantilidade, superficialidade e muito entendimento equivocado sobre o significado de o dom da profecia, ou o dom de ser profeta. No sentido bíblico, o profeta era um porta-voz de Deus. Um porta-voz de Deus. Todas as vezes que uma pessoa está falando em nome de Deus, ele está sendo um profeta. E a palavra desta pessoa, então, deve ser obedecida. Assim como no caso dos apóstolos, não há profetas hoje. Senão, teríamos que acrescentar suas palavras à Bíblia Sagrada, o que seria impossível, porque a Bíblia, a palavra de Deus, já está completa. O apóstolo Paulo coloca os profetas em segundo lugar na sua lista de dons espirituais, logo após os apóstolos. Ele associa apóstolos a profetas, porque esses estavam como os fundadores ou os fundamentos da base da igreja. Eles receberam a revelação diretamente do Senhor Jesus, diretamente da parte de Deus. Portanto, nós vamos encontrar aqui este significado básico para profecia. Mas nós vamos encontrar também que esta palavra, profecia, ela precisa ser melhor explicada e entendida para nós. Em primeiro lugar, uma compreensão renovada da revelação bíblica. Em segundo lugar, uma capacidade para ler os sinais dos tempos, denunciar os pecados e fazer uma aplicação bíblica pertinente. Em terceiro lugar, uma capacidade de trazer aos descrentes a convicção dos seus pecados e aos crentes edificação, exortação e ainda também consolação. Em quarto lugar, pronunciamentos proféticos. Há uma posição adotada que afirma que Deus ainda levanta profetas e profetisas hoje, que falam diretamente em seu nome sob sua inspiração. Nesse caso, o pastor John Stott aconselha que estes chamados pronunciamentos proféticos nunca podem ter um valor mais do que local e limitado, que devem sempre ser cuidadosamente testados, comparados com as Escrituras Sagradas e, claro, também pelo caráter digno de quem está falando. O dom de evangelista. O dom de evangelista. O termo evangelista vem de uma palavra grega e significa aquele que está anunciando as boas novas. Mais uma vez, nós temos algumas pessoas que estão atuando como evangelistas em todo o mundo, mas cada um de nós também deve ser um evangelista. Cada um de nós deve anunciar as boas novas das mais variadas formas. Tomando o apóstolo Paulo como exemplo de evangelista para nós, esse dom parece ser caracterizado da seguinte maneira. Em primeiro lugar, quem tem o dom de evangelista tem compaixão pelos pecadores que ainda estão perdidos sem Cristo. Em segundo, essa pessoa tem facilidade e tem também espontaneidade de abordar as pessoas e de falar com as pessoas sobre a salvação em Cristo. 3.
resultados extraordinários como fruto da sua pregação. A pessoa prega uma mensagem, às vezes, muito simples, muito direta, objetiva, curta, e Deus usa de maneira extraordinária e muitas pessoas tomam uma decisão por Cristo. Um pastor do Canadá chamado Oswald Smith escreveu um livro chamado Paixão pelas Almas. E nele ele lamenta que a maioria dos evangelistas do tipo descrito acima já não existem mais. São poucos, por isso nós devemos orar e pedir que Deus mande mais evangelistas para a sua obra. É importante também lembrar aqui que o verbo evangelizar é frequentemente empregado para descrever a divulgação do evangelho, de modo geral. E, repito, isso significa que todos nós temos que ser responsáveis pela obra da evangelização. Quarto, o dom de pastor. Mais uma vez, temos um dom espiritual que pode ser exercido por todos, ou que deve ser exercido por todos, embora alguns tenham sido chamados, separados e enviados de uma maneira mais específica ainda, com o dom de pastor, o dom para o pastoreio, o dom para o cuidado das outras pessoas, principalmente das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão na igreja. O dom de pastor é caracterizado por alguém que foi capacitado por Deus para ter cuidado especial de vidas, fazer uso de sabedoria para pacificar, ser ouvinte atencioso e paciente e preencher as condições bíblicas para o exercício do pastoreio, como encontramos na primeira carta a Timóteo, na carta escrita a Tito e também como escreveu na sua primeira carta o apóstolo Pedro. Bispos e presbíteros são termos correspondentes a pastores. Portanto, quando falamos sobre o dom de pastor, estamos falando também sobre bispos e presbíteros. No Novo Testamento, somente em Efésios capítulo 4, aparece a palavra pastor de ovelhas, ligado intimamente com a tradição do Antigo Testamento, voltado para esta palavra. Entre os cristãos, a palavra pastor é geralmente proferida para designar os ministros ordenados, aqueles que foram ordenados. Mas no Novo Testamento, nós vamos descobrir que Jesus Cristo é o pastor supremo e que todos nós devemos cuidar dos outros, todos nós devemos utilizar sabedoria pacificadora, ser ouvinte atencioso e paciente, enfim, no fundo, cada um de nós pode e deve exercer o pastoreio. Quinto, o dom de mestre. Nós precisamos entender que, embora todo pastor deve ser um mestre, tendo o dom de ministrar a palavra de Deus, nem todo mestre cristão é também um pastor. Por isso, é preciso considerar os dois dons separadamente. Quando nós observamos com bastante cuidado, critério e atenção, percebemos que os cinco dons que nós estamos estudando na lição de hoje, estão relacionados com o ministério do ensino, que também é um outro ministério, o ministério do ensino, citado em Romanos 12 e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. A palavra grega usada em Efésios 4:11 significa instrutor, aquele que está instruindo, aquele que está ensinando. Depois que o evangelho é pregado, as pessoas são convertidas, elas precisam ser ensinadas. E isso diz a grande comissão: ide por todo mundo, ensinai. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. O pastor Billy Graham disse o seguinte: ensinar é simplesmente uma capacidade de firmar na vida do crente o conhecimento da palavra de Deus e a sua aplicação no pensamento e na ação, com o objetivo final de sermos segundo a imagem do Senhor Jesus. As várias menções do Novo Testamento evidenciam que os cristãos primitivos davam grande prioridade ao ensino das Escrituras Sagradas. Quero concluir hoje o nosso estudo dizendo o seguinte: este estudo sobre o Espírito Santo de Deus é para todos nós. Quando falamos domingo passado e hoje sobre dons espirituais, nós estamos buscando um aprofundamento importantíssimo para todos os crentes, todos os salvos. Portanto, isso tem tudo a ver com a sua vida. Se você, de fato, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O pastor Billy Graham sugere 3 possíveis respostas para
o estudo da lição deste domingo e do domingo passado. Ele diz o seguinte: pode ser que Deus tenha lhe dado algum dom. Neste caso, você precisa obedecer. Eu tenho certeza que você possui um ou mais dons. Obedeça. 2. A Bíblia nos ordena que sustentemos em todos os sentidos os que foram chamados para liderar na igreja. Você pode interceder, isto é, orar, apoiar, contribuir financeiramente para que eles exerçam o seu ministério. Aprenda com aqueles que Deus colocou em posição de liderança na sua vida e seja obediente, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 7 e também no versículo 17. Ficamos por aqui. Quero deixar com você um convite. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto da manhã e à noite, a partir das 19 horas, o nosso culto de adoração também. Próximo domingo, 9 horas da manhã, aqui no canal exclusivo da Igreja no YouTube, a nossa EBD online e também presencialmente. Você está convidado a participar conosco. Deus abençoe você e a sua família.